Imagine acordar em um mundo onde deuses caminham entre os homens, onde faraós são considerados divindades vivas e onde a vida após a morte é tão importante quanto a própria existência. Bem-vindos ao fascinante mundo do Egito Antigo, uma civilização que perdurou por mais de 3.000 anos e deixou um legado que continua a nos maravilhar até hoje. Vamos embarcar em uma jornada pelo tempo, navegando pelas águas do rio Nilo, berço dessa incrível civilização. O Egito Antigo não era apenas uma terra de pirâmides e múmias. Era um mundo complexo, repleto de mistérios, conhecimentos avançados e uma estrutura social única. No topo da pirâmide social egípcia, encontramos o faraó. Mas ele não era um simples governante. O faraó era considerado um deus vivo, filho direto das divindades e responsável por manter a ordem cósmica na Terra. Imagine o peso dessa responsabilidade. Ele era o elo entre o céu e a terra, o guardião do equilíbrio universal conhecido como Maat. Logo abaixo do faraó, tínhamos a elite, sacerdotes, funcionários do governo e nobres. Eles eram os olhos e ouvidos do faraó, administrando o vasto império e garantindo que a vontade dos deuses fosse respeitada em cada canto do reino. Eram eles que supervisionavam a construção dos monumentos grandiosos, gerenciavam os templos e coletavam impostos. No meio da escala social, encontrávamos os artesãos, comerciantes e agricultores. Esses eram os verdadeiros motores da economia egípcia. Os artesãos criavam obras de arte deslumbrantes, joias intrincadas e utensílios do dia a dia. Os comerciantes movimentavam as rotas de comércio, trazendo produtos exóticos de terras distantes. E os agricultores? Bem, eles eram a espinha dorsal da sociedade, aproveitando as cheias anuais do Nilo para cultivar as terras férteis. Na base da pirâmide social estavam os escravos, geralmente prisioneiros de guerra. Eles realizavam as tarefas mais árduas, desde a construção de monumentos até o trabalho doméstico nas casas da elite. É importante notar que a escravidão no Egito Antigo era diferente do que conhecemos em períodos históricos mais recentes, com algumas possibilidades de mobilidade social. Mas o que fazia essa sociedade tão especial? A resposta está na sua incrível cultura. Os egípcios nos deixaram um legado arquitetônico sem igual. As pirâmides de Gizé, por exemplo, continuam a desafiar nossa compreensão. A grande pirâmide de Quéops, com seus 146 metros de altura, foi a estrutura mais alta do mundo por mais de 3.800 anos. Imagine a precisão e o conhecimento necessários para construir algo tão monumental há mais de 4.500 anos. E não podemos falar de cultura egípcia sem mencionar os hieróglifos. Esse sistema de escrita, com seus belos símbolos, não era apenas uma forma de comunicação, mas uma arte em si. Os hieróglifos decoravam as paredes dos templos e túmulos, contando histórias de deuses e faraós, preservando conhecimentos e crenças para a eternidade. A literatura egípcia era igualmente fascinante. Eles nos deixaram hinos aos deuses que revelam a profundidade de sua fé, poesias que expressam a beleza de seu mundo e textos de sabedoria que ainda hoje nos surpreendem com sua perspicácia. Um dos textos mais famosos é o Livro dos Mortos, um guia para a vida após a morte, cheio de feitiços e instruções para navegar pelo mundo dos mortos. Falando em vida após a morte, chegamos ao coração da civilização egípcia. Sua religião. Para os antigos egípcios, a vida terrena era apenas uma parte da jornada. Eles acreditavam em uma existência após a morte tão real e vibrante quanto a vida na Terra. Essa crença moldava todos os aspectos de sua sociedade. O panteão egípcio era vasto e complexo, com deuses que representavam forças da natureza, conceitos abstratos e até mesmo objetos do cotidiano. Ra,
o deus do sol era uma das divindades mais importantes. Imaginado como um falcão dourado, Ra navegava pelos céus durante o dia e pelo submundo à noite, renascendo todas as manhãs. Osíris, o deus da morte e ressurreição, era outro pilar da mitologia egípcia. Seu mito, que envolve traição, morte e renascimento, era central para a crença na vida após a morte. Ísis, esposa de Osíris e deusa da maternidade e da magia, era reverenciada como a mãe divina, protetora dos faraós. A crença na vida após a morte levou os egípcios a desenvolverem práticas elaboradas de mumificação. O processo, que podia durar até 70 dias, visava preservar o corpo para a eternidade. Os órgãos eram removidos e armazenados em vasos canópicos. O corpo era desidratado com natrão e depois envolvido em camadas de linho. Os túmulos eram verdadeiras casas da eternidade, repletos de objetos preciosos, alimentos, móveis e até barcos em tamanho real, eram projetados para garantir que o falecido tivesse tudo o que precisasse na próxima vida. As paredes eram decoradas com cenas da vida do falecido e textos sagrados para guiá-lo no além. Essa obsessão com a vida após a morte não significava que os egípcios negligenciavam a vida terrena. Pelo contrário, eles celebravam a vida com festivais coloridos, música e dança. O calendário egípcio era pontilhado de festivais religiosos que uniam toda a sociedade em celebração. A medicina egípcia também era avançada para sua época. Os médicos egípcios eram respeitados em todo o mundo antigo. Eles realizavam cirurgias complexas, tinham conhecimentos de anatomia surpreendentemente precisos e utilizavam uma variedade de ervas medicinais. À medida que exploramos o Egito Antigo, percebemos que estamos diante de uma civilização que conseguiu algo notável: perdurar por milênios mantendo sua essência. Dos primeiros faraós até o período ptolomaico, o Egito permaneceu fiel às suas crenças fundamentais, adaptando-se e evoluindo sem perder sua identidade única. O legado do Egito Antigo continua vivo hoje, não apenas nos museus e sítios arqueológicos, mas na forma como entendemos história, arquitetura, medicina e espiritualidade. Cada descoberta arqueológica nos revela mais sobre essa civilização fascinante, provando que ainda temos muito a aprender com os antigos egípcios. Da grandiosidade das pirâmides à delicadeza dos papiros, do poder dos faraós à sabedoria dos escribas, o Egito Antigo nos deixou um tesouro de conhecimentos e mistérios. É um lembrete de que as grandes civilizações não são construídas apenas com pedras e ouro, mas com ideias, crenças e uma visão de mundo que transcende o tempo. Ao final desta jornada pelo Egito Antigo, espero que você tenha se maravilhado tanto quanto eu com essa civilização extraordinária. Que as pirâmides, os hieróglifos e os mitos dos deuses egípcios continuem a inspirar nossa curiosidade e imaginação, nos lembrando sempre do poder duradouro da cultura humana.